Olá, está começando mais um Niso Comunidade. Vamos conversar hoje com a doutora Isabel Ferran, que é professora na Universidade de Coimbra, em Portugal. Ela veio ministrar uma palestra Tendências da Pesquisa em Ciências Sociais e da Comunicação, em uma parceria entre a UFSCar e a Uniso. E para comentar sobre o tema da redação do Enem 2018, estamos recebendo hoje a professora de língua portuguesa Bianca Nóbrega. Está no ar o Niso Comunidade. Vamos conversar agora com a doutora em Ciência da Comunicação, Isabel Ferran. Ela é professora da Universidade de Coimbra, em Portugal. Ela participou do segundo seminário Ciência Política e Metodologias de Pesquisa, que aconteceu na UFSCar em parceria com a Uniso. Foi realizado no final de outubro e começo de novembro, aqui em Sorocaba. Professora doutora Isabel, muito obrigado pela presença da senhora, uma satisfação muito grande para a Uniso a senhora participar conosco aqui do programa Uniso Comunidade. Como de praxe no programa, nós queremos conhecer um pouco mais o perfil do nosso entrevistado. Gostaria que a senhora falasse sobre a sua titulação acadêmica, a sua graduação, onde foi, no que foi, e a sua especialização, mestrado e doutorado. Então, agradeço este convite e a oportunidade de apresentar um pouco a minha trajetória e também representar a Universidade de Coimbra neste evento. Eu tenho uma trajetória bastante, enfim, variada. Eu fiz a licenciatura em História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Trabalhei inicialmente na Biblioteca Nacional de Lisboa, onde fui recrutada em 75, portanto daqui muitos anos, no período da Revolução Portuguesa e da emancipação das colónias que estavam sob dominação portuguesa, pela Unesco, para fazer um período de adaptação em Angola e em São Tomé relativamente aos currículos e à montagem e organização das bibliotecas nacionais em Angola e em São Tomé. Esse período foram 3 anos, eu era extremamente jovem, mas foi uma aprendizagem muitíssimo importante e que me deu uma possibilidade de compreender o mundo que os portugueses de certa forma construíram e destruíram nessas paragens. A partir daí eu resolvi fazer uma pós-graduação na área da comunicação e em Portugal não tinha. Foi-me dada a possibilidade de ir para a Inglaterra ou para o Brasil. Na altura eu li um artigo sobre a Escola de Comunicação e Artes em São Paulo, e onde referia uma série de vantagens de fazer uma pós-graduação, pelo facto de ter muitos professores estrangeiros, franceses, americanos, canadenses e latino-americanos, e eu pensei que seria uma perspectiva diferente de ir para Londres e fazer em Londres. Fiz então o meu mestrado e doutoramento na ECA, a USP, e quando terminei, casei com um brasileiro e fui contratada, fiz um concurso, entrei como professora na ECA. E fiquei na ECA e no Brasil até 92. Em 92, por razões familiares, da minha família em Portugal, enfim, o meu pai estava extremamente doente, etc. Ele solicitou ou pediu para voltarmos, ou eu voltar para Portugal, e nessa altura voltei, e eu, o meu marido, e já com filhos, não é? Voltámos para Portugal, mas a relação com o Brasil manteve-se
de forma académica, de forma familiar, etc. Sempre segui o Brasil em termos políticos, económicos, sociais, e tornou-se até uma especialidade do meu trabalho na área da comunicação, trabalhar, por exemplo, com as telenovelas brasileiras em Portugal, trabalhar com a questão da comunicação política, a relação Portugal-Brasil, tornou-se uma área do meu trabalho. Inicialmente eu fui professora na Universidade Católica de Lisboa, em Lisboa, onde estive cerca de 10 anos e posteriormente fiz um concurso para a Universidade de Coimbra, onde estou até hoje como enfim, professora livre docente. A minha trajetória de pesquisa, como eu disse, mantém-se a relação Portugal-Brasil e países africanos de língua oficial portuguesa. Nessa perspectiva, os meus trabalhos foram sobre a telenovela, a questão não só da telenovela no sentido dos conteúdos, mas a função política da telenovela brasileira. Por exemplo, em 1974, 75 e em 77, que foi a primeira exibição da Gabriela em Portugal. E atualmente o meu trabalho tem sido mais relativo à comunicação e política, e tivemos um trabalho em parceria com a USP, com a chamada Corrupteca, onde fizemos um trabalho sobre a corrupção e os casos que interrelacionam Portugal-Brasil, infelizmente, em fenómenos de corrupção. Essa é a minha trajetória. Muito bem. Com relação a telenovelas, uma curiosidade. Hoje a telenovela do Brasil, em Portugal, primeira questão do linguajar. Ela é feita alguma adaptação ou usa-se a locução, a fala normal do português do Brasil? É de fácil entendimento para o português original, né, lá em Portugal, é fácil entendimento, ou é feita uma versão para esse público-alvo da novela? Não, sempre foi o português do Brasil original. Original. As adaptações são adaptações comerciais, ou seja, por vezes o final da telenovela, que é o final no Brasil, não é o final em Portugal, porque questões comerciais exclusivamente. Ou alguns capítulos são cortados por ter referências mais a questões brasileiras, mas não há qualquer adaptação ou tradução ou legenda do português do Brasil para Portugal. Os portugueses compreendem e compreendem, inclusive, o vocabulário mais particular de algumas regiões, como o Nordeste, ou, enfim, o gaúcho do Sul, etc. Os portugueses são versados no português do Brasil, o que não acontece com o brasileiro, que tem dificuldades, até pela rapidez da fala, em compreender o português de Portugal. E o português, ele gosta das nossas telenovelas? Ele tem algum estilo de telenovela que ele prefere mais? Uma telenovela de aventura, uma telenovela política, uma telenovela que trata de assuntos religiosos? Ele tem um perfil de uma telenovela que mais agradou nessas pesquisas que a senhora fez? Ou questões políticas? O que mais agrada o português? Na verdade... Ou ele usa só como entretenimento, sem avaliar alguns conceitos e conteúdos que estão intrínsecos na produção da telenovela? Na verdade, o período áureo da exibição da telenovela da Globo em Portugal, que é a que teve mais a penetração, mais expansão, não é? Foi até o ano 2000, não é? Por questões do próprio sistema mediático português, não é? O sistema mediático português era um sistema dominado pelo setor público e a partir de 2000 é que o setor privado ganhou maior expansão. Então, as telenovelas
enfim, nas nossas pesquisas, até com uma professora aqui da Uniso, né, que mais impacto tiveram em Portugal foram as novelas que passaram nos anos 80 e 90, desde a Gabriela, enfim, o Dancing Days, enfim, foram novelas com grande... A série que se passa dentro de um cemitério, enfim, todas essas séries tiveram um impacto muito grande nos anos 80, 90. A partir do ano 2000, o interesse é pontual. Ele pode ser por séries do cotidiano, onde, por exemplo, a Avenida Brasil, não é? Que foi uma série que teve bastante repercussão em Portugal, ou pode ser séries históricas, onde normalmente há polémicas sobre o olhar do Brasil sobre a história e o olhar português sobre a história. Com relação à política, que é um dos temas que a senhora trabalha atualmente. A senhora esteve no Brasil durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e agora, nesse momento de pós-eleição presidencial. Como é que a senhora avalia o papel da mídia nesses dois momentos? Como é que a imprensa se comportou na visão da senhora? Bom, durante o impeachment da presidente Dilma, eu assisti praticamente à transmissão em direto de toda a votação no Congresso, porque para a minha profissão e para a minha pesquisa era extremamente importante todas as falas e as manifestações que se apresentaram ao público e também a forma como as televisões cortavam ou não cortavam, apresentavam e principalmente os jornais da noite, não é? Isso para mim foi uma experiência muito interessante, porque eu me lembro da leitura do Bonner, não é, na Globo, sobre todos os princípios constitucionais que ele leu, o artigo 1, artigo 2, artigo 3, por aí fora, não é? Isso foi inusitado. Nunca tinha visto, nem na literatura internacional, alguma coisa semelhante. Num período democrático, não é? Por exemplo, em golpes de Estado já tinha visto coisas semelhantes, desde o golpe, enfim, a Revolução do 25 de Abril, nós assistimos aos capitães de Abril entrar na televisão e ler documentos oficiais. Mas não estávamos exatamente numa situação dessas no Brasil na altura. E a questão pareceu-me, por isso configurou-se para mim numa adesão a uma atitude que não estava contemplada numa democracia a funcionar de forma, digamos, adequada. Eu não posso, à luz da ciência política, na minha visão, não posso pensar que foi um processo que não tenha legitimidade dentro de uma Constituição. Teve, mas essa legitimidade foi contornada e, por isso, hoje é chamado de golpe, não é? Mas houve uma legitimidade nos procedimentos e isso internacionalmente é aceito, em termos dos passos que foram realizados. Agora, a substância já não é considerada democrática, não é? Portanto, isto foi uma experiência para mim muito interessante e é uma experiência que eu acho que precisa um certo distanciamento para a investigação, a investigação como nós dizemos em Portugal, mas a pesquisa académica precisa de algum distanciamento para poder olhar de forma correta para esse tipo de procedimento, não é? Inclusive analisar os atores políticos, não é? Os atores políticos, o que eles representam, a forma como eles chegaram e foram eleitos e depois as declarações que proferem, etc.
Isso foi a minha experiência nessa altura e também me fez muita confusão. Aliás, eu já referi numa conferência que teve anteontem, à noite, foi como é possível um meio de comunicação ter duas formas de se apresentar ao público que, numa linguagem coloquial, parece esquizofrénica. Por um lado, uma telenovela, e voltamos à telenovela, que é um produto massa, que era o Velho Chico, em que no mesmo dia em que há todo o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, a telenovela tem uma fala de uma das personagens principais, que é o Manifesto Comunista. E, por outro lado, há todo uma outra enquadramento em que se aceita e não se discute uma situação que tem todos os princípios antidemocráticos, não formais, mas substanciais, não é? Portanto, isso fez-me, é algo que até hoje me perturba. E ainda não, já tive várias propostas para escrever, mas ainda não consegui escrever, porque acho que esse processo não está findo, não é? Tem que ir avançar um pouco mais. E o mesmo nestas eleições. Eu acho que estas eleições que resultaram na eleição por uma margem substancial de votos de um presidente que, nacional e internacionalmente, iniciou o seu percurso de forma desacreditada pela maioria da população, ele tem de ser estudado sem emoção. É um estudo que tem de ser um estudo nacional, brasileiro, tem de se fazer à luz do contexto brasileiro, mas, a meu ver, com um olhar estrangeiro, tem de ser feito num contexto internacional. E por isso a emoção é um mau conselheiro. Isto não quer dizer que não haja, eu pessoalmente não tenho as minhas escolhas e as minhas emoções, mas penso que academicamente tem de ser olhado de uma forma fria, perceber todo o enquadramento que está à volta desta eleição e também tentar perceber o que é que ela significa para o Brasil e para a região, para o continente americano e para a América Latina, mas também para o mundo, como esta interdependência da globalização que nós temos. Com relação agora à mídia tradicional, o senhor acredita que ela vem perdendo espaço para as redes sociais? Nesta campanha ficou claro para nós brasileiros, para nós jornalistas, para nós profissionais da área de comunicação, que se usou através, o exemplo de Jair Bolsonaro ter sido eleito, é um exemplo de que ele usou as redes sociais muito mais do que o horário eleitoral da televisão para chegar ao público. O que isso vai interferir, o que isso interfere, se isso vai ser motivo de pesquisa, que o senhor acredita, nesta forma de fazer campanha política? Olha, eu penso o seguinte, a imprensa tradicional, a imprensa escrita ou online tradicional, eu considero, enfim, já discuti isso com vários jornalistas, meus colegas na universidade, que é cada vez mais um produto de elite, não é? E esse produto de elite chega à elite. E chega à elite que, enfim, se nós usarmos o velho conceito de direita e de esquerda, a direita ela tem todo um treinamento internacional que vem do pós-baixo, nos Estados Unidos, que percebeu a potencialidade das redes, coisa que a esquerda ficou parada nos anos 60, na Europa, por exemplo, e no Brasil, provavelmente, nos anos 80, não é? Portanto, esta dicotomia faz com que o olhar sobre a mídia tradicional e a mídia das redes sociais seja totalmente diferente. E nesse sentido,
a chamada esquerda, que enfim, não vou identificar o que é esse conjunto, ela perdeu e terá que fazer a sua autocrítica e tentar perceber a criatividade das redes, ter menos soberba, não é? Menos orgulho relativamente à cultura de massa, perceber o que é a cultura de massa, também é um grande problema da chamada esquerda, não é? Desvalorizar a cultura de massa, não perceber o que ela traz e o que ela é, e nesse sentido eu penso que há todo um processo de reorganização do espectro mediático, não só no Brasil, que é visto na Europa e em todos, enfim, estas eleições, o Brasil foi visto como um laboratório. Portanto, há muitas lições a tirar da ação dos mídias e das redes sociais nesse aspecto. Com relação pontual ao presidente eleito, como é que a imprensa internacional, que a senhora acredita, a imprensa portuguesa, está enxergando esse presidente que foi agora eleito recentemente? Eu penso que Principalmente para uma declaração dele, que ele já falou que ele não está preocupado com o Mercosul. Foi uma primeira fala até do ministro da Economia. O Mercosul não é preocupação, não é prioridade, é fazer primeiro a lição de casa, foi dito isso. Como é que a imprensa internacional em relação Brasil-Portugal nesse momento? Olha, é fundamentalmente de expectativa e um pouco de temor. Aliás, toda a campanha foi, tanto pela esquerda como pela direita portuguesa, olhada com algum receio, não é? O receio foi constante nas análises dos líderes da opinião, dos opinion makers, dos políticos em exercício, etc. Tanto da esquerda como da direita. Portanto, aqui não houve, dos partidos mais à direita e mais à esquerda, foi um certo receio do que é que poderia surgir desta eleição, não é? Porque há valores europeus que parece que o candidato, enfim, abandonou, não é? Desde as armas, a questão da violência, enfim, dos princípios constitucionais, etc. Isto foi olhado com bastante receio, não é? Atualmente, e num macro contexto, e aí é o futuro que dirá, há também uma certa expectativa da reentrada do Brasil numa órbita, digamos, de ocidentalização. E isto é uma teoria que eu tenho, que não é só minha, mas enfim, eu assumo, não é? Que há uma expectativa relativamente a um processo que vinha de há 14, 15 anos de afastamento e da chamada indigenização do Brasil, e que agora, com este presidente, parece que existe uma perspectiva de reentrar, que aliás a conversa com o presidente norte-americano mostra isto, que é a da aproximação ao enquadramento ocidentalizado, não é? Portanto, hoje eu penso que o que está, a expectativa, é perceber o que é que vai acontecer, quais os sinais são muito tenues, não são sinais, normalmente um presidente eleito apresenta imediatamente um programa, apresenta, enfim, uma série de linhas mestras, e isso não aconteceu, não está a acontecer, e nesse sentido é a expectativa que está a imperar, não só na imprensa portuguesa, mas daquilo que eu conheço e que toda a gente lê, da imprensa internacional, a expectativa, está-se na expectativa. Muito bem. Doutora Isabel Ferrer, muito obrigado pela sua presença. Nós encerramos sempre o programa pedindo para que o nosso entrevistado disponibilize uma forma de contato, através de um e-mail institucional, que o nosso público que está nos ouvindo e nos vendo possa entrar em contato com a senhora para ter mais informações a respeito dos seus textos, onde achar o material da produção da senhora. Então, eu gostaria que a senhora deixasse um contato à disposição. Muito bem. O meu contato é
barone.ferran@fl.uc.pt. Tá. A senhora pode repetir, por favor? Barone.ferran, com I, F-E-R-I-N, FL, que é Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, UC.pt. De Portugal. É, exatamente. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o News Comunidade. Com mais de 5 milhões de inscritos este ano, o Enem é considerado o segundo maior exame do mundo. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet foi tema da redação. E para conversar sobre este assunto, estamos recebendo a professora de língua portuguesa da Universidade de Sorocaba, Bianca Nóbrega. Senhora Bianca, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Como de praxe, a gente quer conhecer um pouco mais do perfil do nosso entrevistado. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito da sua titulação acadêmica, onde a senhora fez a graduação, pós-graduação, e quanto tempo já está na Uniso. Eu que agradeço ao convite. Eu fiz letras na Unesp, em Assis, e em seguida eu fiz o mestrado na Universidade de São Paulo, na USP, na área de literatura portuguesa. Então, eu gosto mesmo de desmontar textos, né? Essa é a minha especialidade. E estou aqui na Uniso já desde 2010. Muito bem. A senhora é professora da disciplina de língua portuguesa em quais cursos? Em vários cursos. No jornalismo, comércio exterior, nas engenharias. Então, língua portuguesa tem todas as disciplinas. Todos os cursos a senhora ministra também, então. Isso. Muito bem. E com relação a esse tema da redação do Enem, a senhora acredita que foi um tema fácil, um tema muito difícil? As redes sociais estão no cotidiano do aluno, porém, como é que ele entende a interpretação das redes sociais, a rede social nesse cotidiano? Como é que foi elaborar essa redação? Já existiu alguma previsão de que poderia cair esse tema? Em algum momento, a senhora conversando com alunos do segundo grau ou em temas relacionados ao Enem, se deu a entender que poderia ser esse assunto? Os temas do Enem são sempre voltados para algo muito atual. Então, essa discussão, né, das informações vindas das redes sociais, me parece que não foi tanta surpresa assim, né? Nós já tivemos, por exemplo, em 2011, um tema que era sobre a questão do público e do privado. Então, é comum. E não me parece que foi um dos temas mais difíceis. E como é que se bola uma boa redação? O que o aluno tem que construir para conseguir uma redação aí que é difícil, mas já existem casos da nota 1000 na redação? Existem algumas competências que o aluno tem que desenvolver e tem que ser capaz de fazer. Então, ele tem que atentar à proposta, ele não pode fugir da proposta, especialmente porque é um texto de argumentação. Então, ele tem que ser capaz de argumentar bem, construir bem os mecanismos de linguagem para argumentar. Tem que ser dentro da norma padrão da língua portuguesa. E um dos itens mais interessantes das competências do Enem é criar uma proposta de intervenção. Se há um problema, né, sempre a redação é um tema polêmico, problemático no país, então como resolver o problema? Essa é uma das competências para uma boa redação. E cabe ao professor de língua portuguesa ou ao professor de redação no ensino médio ou até do cursinho fazer exercícios para estimular o aluno a ter todas essas competências? Na verdade, todos os professores devem estar comprometidos, inclusive o professor de história, de matemática, todos eles têm que contribuir para a reflexão do aluno. Então, pensar, por exemplo, na questão do algoritmo, não é restrito à língua portuguesa. Todos os professores podem trabalhar. E essas competências
vão ser mais específicas na escrita do professor de português e de redação, embora os demais professores também possam exigir essa prática da escrita, da reflexão, da argumentação. Existiu algumas discussões, até nas redes sociais, usando as redes sociais outra vez, que muitos estudantes não gostaram do tema ou não entenderam o tema, que era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. A senhora viu alguma coisa parecida? A senhora analisou alguma desses textos contraditórios, onde alguns acharam, puxa, foi fácil porque é um tema atual, ou é muito complexo por causa da característica desse título que foi dado? Teve muita discussão, realmente. Me parece que a discussão maior foi pela questão política. Foi um tema político ou não? Mas eu não vejo dessa forma. Por ser uma questão atual, saber lidar com a manipulação das informações, né, que chegam até a gente, é fundamental para qualquer pessoa, para qualquer cidadão. Conversei com vários alunos que prestaram o Enem, inclusive alguns dos meus alunos do primeiro semestre prestaram, alguns filhos de amigos que estão prestando e tal. E foi difícil para alguns deles, justamente porque tinha uma proposta de intervenção. Como é que eu lido com a intervenção de um problema desse? Está no meu alcance criar uma solução para isso, né? Então, pelo que eu conversei, aí é que estava a maior dificuldade. Tem algumas possibilidades, né? Criar uma intervenção seria a regulação, né, de leis que pudessem regular mais essa manipulação de dados, poderia ser a instrução ou a divulgação disso com maior, de uma forma mais ampla, para que as pessoas tivessem noção de que elas estão, sim, sendo manipuladas de alguma forma, né, pelas redes. Então, esse me parece que foi a questão X. Mas, por ser uma questão atual, os jovens estão acostumados a pensar sobre o assunto. Existe alguma armadilha em temas de redação de provas do Enem? Um dos itens é não fugir da proposta. Uma das competências é não fugir da proposta. Então, os temas, os textos motivadores, eles são fundamentais. E daí, desses textos, você consegue tirar palavras-chave que não podem faltar na redação. E se o aluno não está muito acostumado com leitura, interpretação, aí ele pode realmente cair nessa armadilha, ver o tema e escrever sobre o tema. Se ele não leu... Esse tema era alguma coisa relacionada, o senhor acredita que esse tema foi relacionado também a situações e discussões durante todo o ano de 2018 com relação aos fake news? O senhor acredita que esse tema de manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet tem a ver com fake news? E ainda assim, se essa bolha social, e o que é essa bolha social? Isso era uma discussão pertinente? Era muito pertinente. Embora não fosse só essa questão, né? Essa poderia ser uma das abordagens. Por exemplo, as informações que chegam até cada usuário diz respeito aos seus interesses demonstrados na rede social. Então, essa bolha, né, que você cria dos seus interesses é o que você vai receber de informação também. Então, as fake news, com certeza, poderiam entrar como um exemplo, poderiam entrar como um alerta, mas, de repente, se o aluno não tivesse tanta intimidade com isso, ou não se sentisse tão confortável para falar disso, ele poderia falar de outras abordagens. Na questão, por exemplo, da publicidade, né, da compra e venda, que aparece para a gente como informação. Agora, no professor que vai corrigir a redação, é um professor humano, não é máquina que corrige. Esse professor, obrigatoriamente, ele passa por um treinamento e tem um manual de regras para também seguir nessa revisão e, consequentemente, dar essa nota. Ou é subjetivo também, cada professor pode interpretar de alguma forma e o aluno, eventualmente, pode questionar aquela interpretação que ele vai entender pela nota depois? Não é totalmente subjetivo, não. Porque como tem esses critérios, né, essas competências que devem ser atingidas, eu posso, por exemplo, não concordar com a defesa que o aluno faz. Mas ele, por exemplo,
teve uma boa argumentação, ele vai ter ponto nisso, ele vai ter pontuação nisso. Ele teve uma boa coesão, uma boa coerência, ele vai ter uma alta pontuação nisso. Então, não fica tão subjetivo por conta disso, por conta dos critérios serem muito claros. E a formação da pessoa que vai corrigir também é muito rigorosa. Agora, uma questão que é padrão no Enem e que é amplamente divulgado é o fato de que não se pode ferir os direitos humanos. Não é uma questão do Enem, é uma questão da Constituição, né? Sim. Não se pode, por exemplo, defender extermínio, se defender preconceitos. Isso é o tipo de coisa que não se pode defender nem na redação, nem em lugar nenhum. E isso o Enem leva muito em consideração. Agora, com relação à norma culta, né? A senhora disse que isso é um pré-requisito, você ter o português de forma correta. Hoje, a geração que está aí, a geração que nasceu no ano 2000 para cá, que está vivendo nas redes sociais no dia a dia, que criou um dialeto de redes sociais, um vocabulário de rede social, que simplifica a forma de falar, o aqui virou aqui com K, o você é VC, e assim sucessivamente. Tem inúmeros exemplos, você sabe tanto quanto eu esses exemplos. Como é que é na hora dele sentar para escrever uma redação e ele lembrar dessas ditas normas cultas, ele lembrar da conjunção de verbo de forma que seja coerente, mas também que o texto não fique um texto enfadonho, um texto chato? Como é que faz? Entre o coloquial, a norma culta, onde está a linha de perigo aí para o aluno seguir? Essa é uma questão, esse é um desafio grande para a escola. E o aluno ele tem que ter contato com todo tipo de linguagem. Ele precisa ter o hábito da leitura canônica, né, dos clássicos. Ele precisa ter contato com a leitura de jornal. Ele precisa ter contato com palestras, com textos de divulgação científica. Então, a escola tem esse papel de oferecer essa gama, né, de opções para ele conhecer e se apropriar. E escrita é treino. Ao longo de toda os anos, né, da escola, o aluno tem que ter essa oportunidade de treinar essa linguagem culta também, para ele saber em que lugar ele deve usar. Ele saber que, de repente, entre os amigos, ele pode usar uma linguagem mais informal, mas há pessoas que não compreendem essa linguagem informal, então ele tem que saber também se comunicar com essas outras pessoas. E ele consegue entender isso, ele percebe isso. A senhora em sala de aula, que também hoje ministra uma disciplina, de repente a senhora tem o perfil de um aluno de engenharia que vai usar o português, obviamente, para defender seus projetos, vender seu serviço. Ele precisa falar de forma culta, porém o negócio dele não é língua portuguesa, ele quer saber da matemática, muito menos biologia. Agora, por outro lado, pega um aluno de comunicação que, em tese, já é um aluno que tem uma identificação maior com a língua portuguesa e também não quer saber das exatas e nem das biológicas. Tem um aluno que é mais fácil, mais difícil para ministrar aula? Não tem. Na verdade, é uma delícia essa diversidade, né? Essa oportunidade de passear por todos os cursos. O pessoal de engenharia, eu costumo levar um pouco mais de textos voltados para o mercado de trabalho, portanto, se interessam pelo assunto. E, a partir disso, discutimos as questões de linguagem. Com um aluno de jornalismo, por exemplo, é o deleite, né? Porque já gostam da linguagem, já estão acostumados à linguagem. Então, varia muito o tipo de material que eu levo. Mas é maravilhoso isso, né? Perceber que, mesmo aqueles alunos que não têm tanta intimidade com a língua, perceber que eles são, sim, proprietários da língua, que eles são, sim, falantes e donos da língua portuguesa, portanto, eles podem usá-la e brincar com ela e conhecê-la a fundo, né? Tirar um pouco esse distanciamento da norma culta, dá medo. Não dá medo. É nossa. Agora, com relação à questão do Enem, que também você que deve ter acompanhado, você tem algum adolescente em casa, ou foi também tema polêmico da mídia, foi em relação à questão 31. Aquendo Pajubá, conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Com origem no Iorubá, linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. E a questão era essa. Naim Amapô,
Não faça louca e pague meu acuê. Deixe de e que, senão eu puxo o teu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Bom, essa foi uma questão polêmica, porque, como a gente estava conversando antes de começar, houve já uma questão do Enem usando o vocabulário caipira. E agora esse vocabulário de uma comunidade gay. Como é que a senhora vê essa questão? A senhora acredita que, de fato, o aluno, em sua maioria, entendeu isso aqui, conseguiu interpretar esse texto, conseguiu explicar o que significava isso? Ele navega, esse menino ou menina de 17, 18 anos, ele tem acesso a esse vocabulário no seu cotidiano? Eu acredito que sim. Nas redes sociais é muito ampla a divulgação de diversos grupos sociais, né, de linguagem, e não me pareceu nenhum bicho de 7 cabeças, né? Ele não precisava entender cada uma dessas palavras, ele precisava dizer o que era dialeto, como é que se consagra um dialeto. Da mesma forma que se respeita e que se consagra o dialeto caipira, se respeita e se consagra um dialeto gay, LGBT, enfim. Como nós, né, do interior, temos uma linguagem específica e ela não deve ser julgada, não deve ser mal vista, mas respeitada, qualquer outro tipo de dialeto também. Então, e não é um dialeto que os alunos não conheçam de nenhuma palavra e tal, né? Ou e não era uma questão que exigia que ele conhecesse essas palavras. Exigia que ele soubesse que é um dialeto, que é, na verdade, E aí a questão era a questão do dialeto, e não dialeto. necessariamente esse texto aqui. Não precisava interpretar o texto, precisava dizer como que se consagra um dialeto. E aí é pelas normas, pelo uso, né, num grupo social. Ele sabendo isso, estava resolvida a questão. É possível tirar essa nota 1000 da redação? Eu vi uma reportagem que no Brasil, assim, a cada ano, esse 1000 está aumentando chances. E daí até uma professora de cursinho de redação, ela chegou a 980. Porém, uma menina muito simples, que vem de uma origem extremamente humilde, do Nordeste, ela chegou a 1000 e passou na faculdade de medicina. Qual é a mágica, qual é a manha, o que precisa para, de repente, chegar a esse 1000 e convencer aquele que está fazendo a revisão de que você merece tal nota? Tem aumentado, realmente. É possível tirar 1000 e me parece, eu li algumas dessas redações que tiveram a nota máxima e me parece que a grande questão é a organização do pensamento mesmo. Às vezes a pessoa quer, como se diz, surpreender, né, na linguagem, surpreender o corretor, então faz muito floreio e na verdade, o texto argumentativo ele exige muito mais clareza na argumentação e uma boa proposta de intervenção. Então, é possível realmente que uma pessoa mais simples ou que não tenha tido acesso a tanta diversidade de textos ou de escola e tudo mais, seja capaz, porque ela tem claro o que ela vai defender. Então, me parece que a questão está bem aí. E com relação também a outras questões da língua portuguesa, a senhora viu algum comentário de que, eventualmente, tem alguma pegadinha? Pode acontecer de se questionar em algum momento e derrubar uma questão, porque isso às vezes acontece, né? Olha, aquela questão vai acabar sendo inválida porque se descobriu depois da prova pronta, na hora de fazer análise, de que não conseguiria chegar a nenhum resultado. Isso acontece em questões de física, química, biologia, matemática. E na língua portuguesa, acontece de repente chegar a uma definição de que é impossível fazer aquela avaliação, responder aquela questão? Eu li toda a prova e nessa especificamente não me pareceu que tinha nenhuma com grandes problemas, assim. Na verdade, não me pareceu que vai tinha levantar problema. uma polêmica, não. que se alguém entrar na justiça para questionar alguma determinada questão. Não teve, então? Não. Porque nenhuma delas, apesar o que questionaram mais foi a questão do conservadorismo, né? E são questões
que é possível de responder com conhecimento da língua portuguesa. Então, aí é que está o X da questão. Já aconteceu em outros vestibulares de ser anulada uma questão por ter duas respostas muito parecidas, ou de não se chegar exatamente a um consenso sobre a resposta correta, mas não especificamente sobre o tema, de ter sido abordado de forma errada. Isso é mais difícil de acontecer. Muito bem. Senhora Bianca, estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que a senhora disponibilizasse um e-mail de contato para quem quiser conversar com a senhora e bater um papo sobre a língua portuguesa, convidá-la para uma palestra, enfim, conhecê-la um pouco mais. Qual é a forma mais fácil? É bianca.silva@prof.uniso.br. Muito bem. Disponível. Tá certo. Muito obrigado, professora. Sucesso para a senhora no trabalho que vem realizando. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook Uniso Comunidade. Caso você queira rever esse e outros programas, visite o nosso canal no YouTube, é a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!